Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, com o teu amor. Reveste-me, Senhor, com o teu carinho, com a tua ternura. Reveste-me, Senhor, com a tua sabedoria. Reveste-me, Senhor, com a tua compaixão. Que nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, nós possamos experimentar esse Deus que é cheio de compaixão, esse Deus que se aproxima de nós, esse Deus que nos chama a doar a nossa própria vida, esse Deus que faz parceria conosco, que acredita em nós e por isso nos convida a fazer parte, do seu time. Por isso nos convida a construir o seu reino aqui na terra. Queremos, neste momento, nos colocar diante de Deus com as nossas intenções e pedir para Ele, para que Ele olhe com carinho, com ternura para nós, para a nossa família, para todas as pessoas que pediram as nossas orações. Queremos hoje rezar pela Maria Rita, pelo Miguel, Davi Lucas, Pedro, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Ana Lins, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana Rocha, Meire Correia, Janicléia Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádija da Silva, Gildelvan Alves, Angelina e Marise, Maria Isabel Dias da Silva, Maria José Ferreira. Queremos também trazer presente o seu Francisco, conhecido como Tita, que está internado, para que Deus lhe dê saúde, para que Deus cure toda a sua enfermidade. Queremos também trazer presente toda a sua família. Vamos rezar pela comunidade de Sussuarana, lá em Itanhaçu, Bahia, e também vamos colocar no colo de Deus a comunidade de São Judas Tadeu, trazendo presente todas as lideranças. Queremos ainda rezar pelas vítimas da pandemia, as pessoas que estão se recuperando em casa e aquelas que estão internadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança à vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto.
Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante. Pelo outro lado, o mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um especialista em leis, um doutor, um conhecedor da lei. E esse procura Jesus e vai perguntar: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus vai perguntar, Jesus vai dizer para ele: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Então Jesus está fazendo a pergunta para a pessoa certa, é um especialista em leis, é um conhecedor das escrituras, sabe tudo sobre as escrituras. Lembre-se, sabe tudo sobre as escrituras. E aí ele vai responder bem direitinho, ele aprendeu bem, né, a lição de casa. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E aí completa: e ao seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus vai dizer: então, tá tudo certo. Vá, faça isso e você viverá. Você herdará a vida eterna. É só você fazer isso. Porém, claro, né? Porém, o especialista em leis, ele vai se justificar. E daí ele faz de conta que não sabe, que não entende o mandamento, né? E aí ele vai se justificar dizendo: e quem é o meu próximo? Jesus não responde, porém vai contar uma parábola, né? E aí ele vai contar uma parábola dizendo, né, que um homem caiu à beira da estrada, né? Na verdade ele não caiu, ele foi assaltado, arrancaram tudo e o espancaram. E aí diz o evangelho: deixaram ele quase morto. E por ali estava passando um sacerdote, é bom, olha, um sacerdote e um levita. Ambos viram, diz o evangelho, eles viram e passaram pelo outro lado, né? O sacerdote viu o homem e passou pelo outro lado. A mesma coisa aconteceu com o levita. Também chegou no lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Lembrando que o sacerdote e o levita, eles eram funcionários do templo. Eram pessoas que cuidavam do templo, tanto o sacerdote como o levita. Certamente estavam com pressa, né? Por que será que eles não cuidaram daquele homem que estava caído? Viram quase morto e simplesmente foram embora. O levita e o sacerdote, funcionário do templo. Por que será que eles não viram, porque eles não cuidaram daquele homem? Será que é porque o homem não era o seu próximo? Lembrando que para os judeus, o próximo, para eles, tinha que pertencer à mesma raça ou mesmo sangue, viu? E aí a pergunta é: por que será que eles não cuidaram? Por que será que eles não cuidaram daquele homem, né?
Será que é porque ele não era não era próximo deles? Será que é porque aquele homem estava impuro, porque ele estava sangrando, né? E o sangue para os judeus era sinal de impureza? Será que era porque ele estava com pressa? Eles estavam, né, com pressa e precisava chegar rápido no templo, né? Ou será? Por que será que eles não cuidaram daquele homem? E aí é interessante que Jesus vai trazer aqui um personagem muito importante que é um samaritano. A gente já viu, né, em outros evangelhos que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus de Jerusalém, né? Eles não eram bem vistos, eles eram considerados impuros, eles não pertenciam à raça pura, né? Eles não pertenciam ao povo de Deus para eles não tinham direito à salvação. Então existia uma briga entre os judeus de Jerusalém e os samaritanos. E aí Jesus vai justamente trazer aqui a imagem, né? Uma pessoa, um samaritano, que estava viajando, e aqui faz toda a diferença. Ele viu, assim como o sacerdote e assim como o levita também viram, né, o homem caído. A diferença é que ele viu, ele chegou perto, por isso, para a gente cuidar de uma outra pessoa, é preciso se aproximar, é preciso chegar perto. Não basta só ver, né? Porque ver é muito fácil, mas é preciso se aproximar. É preciso se aproximar. E uma outra coisa muito importante que o Evangelho traz, uma informação muito importante, ele teve compaixão. Aqui faz toda a diferença. O levita e o sacerdote não tiveram compaixão. O samaritano tem compaixão. E é justamente essa compaixão que vai fazer com que ele se aproxime. É essa compaixão que vai fazer com que ele cure, ou com que ele faça o curativo naquele homem. E aí diz o texto que ele vai derramar óleo e vinho nas feridas. E aí é justamente essa compaixão que vai fazer com que esse homem, o samaritano, coloque o homem em seu próprio animal. Ele não tem nenhum problema de se aproximar daquele ferido que está sangrando, né? E ele vai colocar esse homem no animal e vai levar a uma pensão. E vai pedir para o dono da pensão cuidar daquele homem. E tem mais, ele é muito generoso. Quando ele no dia seguinte pegou 2 moedas, ele vai pagar a hospedagem daquele homem, vai entregar ao dono da pensão e ainda vai dizer: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. Veja que existe um processo nesse cuidado com esse caído, com esse ferido. Ver, aproxima, tem compaixão, né? Aproxima, cura, né? Ou seja, presta, né? Ele presta os primeiros socorros, ele faz ali, né? Cura, ele coloca óleo nas feridas, certamente enrola ali com um pano. A gente pode imaginar o que ele fez a mais ali naquele momento. Ele vai colocar no seu próprio animal, vai levar para uma pensão. Então, o cuidado exige um processo, não é algo que eu vou lá, faço aquilo ali rapidinho, vou lá na casa daquele doente, dou banho, dou alimentação e pronto, acaba por ali. O cuidado, ele é um processo, até a pessoa ficar bem, até a pessoa conseguir andar com seus próprios pés. E aí, no final, é muito interessante que Jesus também vai fazer uma outra pergunta. Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Lembra que o especialista em leis perguntou a Jesus quem era o próximo dele, né? Então, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar essa parábola e ele mesmo vai conseguir dar uma resposta à sua pergunta. Quando Jesus pergunta para ele, na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o especialista de lei vai responder: aquele que praticou misericórdia para com ele. E aí Jesus vai dizer: então, meu filho, agora que você entendeu, vá e faça a mesma coisa.
O Evangelho não diz se aquele homem foi, né, fazer caridade, foi se aproximar das pessoas, dos caídos da vida. O Evangelho não diz nada, não termina dizendo isso, né? Mas certamente a gente não sabe se ele foi, mas eu quero acreditar que depois dessa lição ele tenha ido realmente fazer o bem a todas as pessoas. Lembrando que Jesus tem uma ideia diferente do próximo. O próximo para Jesus é todo aquele que precisa de ajuda. Esse é o meu próximo. E hoje eu quero perguntar para você, quem é o seu próximo hoje? Quem é o seu próximo hoje? E qual desculpa, né? Qual é a desculpa que nós inventamos para não cuidar dos caídos? Qual é a desculpa que nós inventamos para não cuidar dos caídos hoje? E quem é, né? Quem é o teu próximo hoje? O próximo é aquela pessoa que está precisando neste momento da tua ajuda, da minha ajuda. A gente precisa descobrir aonde está o meu próximo, né? Onde está o meu próximo? E essa pergunta a gente precisa fazer sempre. O meu próximo pode estar dentro da minha casa. O meu próximo pode estar no meu trabalho. O meu próximo pode estar no caminho. O meu próximo pode estar próximo à igreja, mas não dentro da igreja. O meu próximo pode estar no percurso da minha casa até a igreja. Tem um canto do Padre Zezinho bem antigo, mas a mensagem é bem atual, que diz assim, que entre nós está e nós não conhecemos. Jesus está muitas vezes nessas pessoas, nos caídos, né, da vida, né, nas pessoas caídas, e nós não reconhecemos. E às vezes a gente passa, vai porque com pressa para chegar à igreja, a gente não consegue perceber que na estrada, lá no caminho onde eu passo, tem alguém que está precisando da minha ajuda. E eu passo e vou para a igreja, né? E aí a gente precisa rever, né, os nossos conceitos, né? E aí precisamos estar mais atento mesmo, né? Estar com esse coração, como desse samaritano, cheio de compaixão. E quando eu tenho compaixão, eu consigo enxergar mais, né? Eu consigo, quando a nossa sensibilidade está bem aguçada mesmo, eu consigo perceber quem são as pessoas que estão ao meu redor que precisam da minha ajuda. Eu preciso me aproximar. Essa é uma atitude muito divina, né? Eu me aproximo. E quando eu me aproximo, eu sou capaz de enxergar, eu sou capaz de ver que a pessoa não está bem, né? Às vezes está dentro da minha própria casa, come na mesa, né? Senta na mesma mesa que eu, né? Eu sento na mesa com essa pessoa e muitas vezes eu não percebo que ela está ferida, que ela está machucada, que ela está sofrendo, né? Às vezes é preciso olhar nos olhos para que a gente perceba o outro, que a outra pessoa está precisando de mim, né? Então a gente precisa descobrir qual é o meu próximo hoje. E aí você hoje vai ter o dia todinho para poder responder essa pergunta para você mesmo. Não precisa responder para ninguém, não. Quem é o seu próximo? Ou seja, quem são os caídos? Ou quem são os caídos que está ali bem pertinho de você, que muitas vezes você não percebe? Mas eu tenho certeza que hoje você vai descobrir. Por quê? Porque você vai estar atento, iluminado por esse evangelho, né? Iluminado por esse evangelho. Por isso eu te convido a rever, a reler novamente, né? Meditar novamente esse evangelho para que a gente possa perceber mesmo quem são as pessoas que estão precisando de nós nesse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.